Siga seu coração e tudo vai dar certo, dizem os filmes, os contos de fadas, as histórias românticas. E se eu te disser que esse é um péssimo conselho? Olá, habitantes do planeta Terra e região metropolitana, eu sou o Daniel e esse aqui é o Cristo Cultura, o canal onde cristianismo e cultura pop se encontram. Geralmente nós temos feito vídeos aqui, não que a gente tenha feito muitos, mas eu e o Benio, o nosso co-host aqui do canal, nos quais a gente fala sobre cultura pop, e fala o que a Bíblia tem a ver com isso. A gente traz séries, filmes, animações, enfim, mas a gente hoje tá com um formato diferente, em que eu estou sozinho para conversar com vocês sobre este livro aqui, Sublime Amor entre Universos, um livro que eu li recentemente, muito legal, de ficção cristã da Heloísa Carim e do Gerson Nascimento. E bem, não querendo me alongar, você já ouviu aí a frase do início do vídeo, siga seu coração. Quantas vezes a gente não viu isso nos filmes, nas comédias românticas, em que o cara tá indeciso, tá no impasse, que a mulher está na dúvida se ela vai para aquele grande trabalho, se ela vai, a Rachel vai morar em Paris ou ela fica com o Ross, né? Aquelas coisas. E a verdade é que seguir o nosso coração nem sempre é a melhor escolha. E é sobre isso e muito mais que esse livro aqui trata. Sublime Amor entre Universos é uma história de ficção, fantasia cristã, que se passa num mundo normal, mas onde um casal está brigando, está à beira do divórcio, e é um casal de jovens cristãos que são líderes na igreja. Se você já viu alguma coisa parecida, é mera coincidência ou não, mas talvez você já tenha conhecido ou até já tenha sido esse casal que, mesmo estando na igreja, mesmo estando no meio do povo de Deus, achou que estava resguardado das ameaças ao seu casamento e se deixou levar por outras coisas, por priorizar outras coisas na vida, às vezes até a própria igreja, em detrimento do primeiro ministério, que é a nossa família. Obviamente, nós jamais podemos usar a família como justificativa para deixar de honrar a Deus, deixar de servir a Deus, deixar de louvá-lo e de segui-lo e de viver os seus mandamentos todos os dias. Mas a família também é um projeto de Deus, e na medida que nós abandonamos a sua importância em prol de outras coisas, servimos os de fora, mas não os de dentro, a gente está se afastando dos mandamentos do Senhor também. E esse livro traz esse casal nessa situação de conflito, em que eles não aguentam mais tantas brigas e fingir que estão bem para as pessoas ao seu redor, até que eles começam a falar em separação depois de mais uma briga feia. E é assim que o Samuel, o protagonista desse livro, junto com a sua esposa Milena, eles são transportados para outro universo. E a premissa é que o Samuel agora tem que conquistar a Milena nesses diferentes universos, em que ela aparece de diferentes formas, e em cada um deles ele descobre um aspecto a mais sobre o que significa o amor na perspectiva de Deus, e não na sua perspectiva limitada de humano que está preocupado simplesmente com as suas próprias necessidades. E ao longo dessa jornada, por alguns universos em que ele vai encontrando as facetas da Milena, ele é acompanhado pelo casamenteiro, que é uma pessoa muito alegre, muito poderosa também, que vai guiando e mudando ele de universos e ajudando a dar a ele uma orientação de como conquistar a Milena e de como também fazer aquilo que é certo, né, ao longo da sua jornada. E esse casamenteiro, essa figura misteriosa, dá alguns conselhos interessantes para ele, dá alguns carões e também ajuda ele nas horas das enrascadas. E o Samuel, que já está decepcionado, de saco cheio, sem querer saber da Milena, em determinado momento toma uma péssima decisão. Não vou tentar não dar aqui grandes spoilers, mas ele nem sempre faz a coisa mais heróica, a coisa mais correta, e ele é transportado, para quem gosta de RPG, né, ele é transportado para universos fantásticos, outros universos mais banais, mas em alguns momentos ele passa por fantasias, e os personagens no livro jogam RPG, assim como eu, inclusive, que estou jogando com a minha esposa, a Gleice, e outros amigos, RPG medieval, né? Então ele toma uma péssima decisão, e essa péssima decisão parte de uma frase que está ali singela, no meio da descrição da história, em que ele diz assim: percebeu que tinha a chance de ser feliz. E olha só como é que são as coisas. Quando a gente coloca a nossa própria felicidade como prioridade acima de todas as outras coisas, a gente está fazendo o oposto do que Paulo nos ensina em Filipenses, que é: coloque os seus interesses à frente dos interesses dos outros. Isso não significa prejudicar a si mesmo, destruir a si mesmo, não amar a si mesmo, porque Cristo também nos ensinou que o amor ao próximo é proporcional ao meu amor próprio. Ame ao próximo como a ti mesmo. Se eu não sou capaz de me amar a mim mesmo, que eu estou dentro de mim, né? Que reconhecer que Deus me fez quem eu sou nele, como é que eu vou poder amar o próximo de uma forma saudável?
Porém, quando a gente coloca a nossa felicidade acima de tudo, acima do bem-estar dos outros, acima do que é certo, do que é bom, do que é justo, a gente deixa de viver as bênçãos do Senhor para tentar buscar a nossa própria glória, o nosso próprio prazer. E isso inevitavelmente nos leva ao fracasso. E aí tem um momento que o casamenteiro chega para o Samuel e ele fala assim: Samuel, não siga o seu coração. Você já o tem seguido há muito tempo. E essa frase eu achei muito interessante porque eu sempre tive muita raiva dessa história nos filmes, de dizer siga o seu coração, que todas as coisas vão se alinhar, que tudo vai dar certo. Mas eu sempre aprendi desde criança, com os meus pais e com a palavra de Deus, que o coração do homem é enganoso, que o coração do homem é marcado pelo pecado. E todo mundo parece saber disso, mesmo quem não é cristão, mesmo quem não crê numa moral absoluta ou em Deus, enfim, parece crer geralmente que existe algum nível de certo e errado, de justiça e injustiça que nós podemos estabelecer, e sabe que dentro do coração humano habita muitas porcarias, tanto que nós vemos hoje o tanto de desgraças, de guerras, de mortes, de violências, de todo tipo de violações à dignidade humana que acontece nos dias de hoje. E aí nós ainda temos coragem de dizer para as pessoas que seguir o seu coração é sempre a melhor opção. O nosso coração, ele está marcado por uma natureza pecaminosa. E é por isso que em Cristo nós nos tornamos novas criaturas quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, que faz novas todas as coisas, como a palavra diz, né? A partir do sacrifício santo de Jesus é que nós somos capazes de deixar a nossa velha vida, o nosso velho homem, a nossa velha natureza que está escravizada pelo mal, para nos tornarmos novos, para nos tornarmos pessoas que são orientadas pelo Espírito Santo. E através do Espírito Santo nós ganhamos um novo coração. Aí sim pode ser que o teu coração tem alguma coisa que preste para te dizer. Na verdade, eu acho que a gente precisa seguir muito mais do que o nosso coração, a nossa consciência, e mesmo ela que falha muitas vezes, precisa ser domada ao seguirmos a palavra de Deus e ao buscarmos o reino de Deus e a sua justiça. E assim diz também a palavra, que busca o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. E essa ordem é muito importante. As demais coisas não são todas as coisas no contexto da palavra, são as suas necessidades, aquilo que você realmente precisa. Então, o nosso Deus vai se preocupar com aquilo que nós precisamos se a gente se preocupar em viver para a sua glória. Mas o contrário nunca é verdade. Quando a gente vive para a nossa glória, a gente pode até conseguir muito mais do que a gente precisa. Mas o custo disso é muito alto e nos leva inevitavelmente à destruição. E ao longo desse livro muito bonito, a Heloísa e o Gerson abordam alguns universos pelos quais o Samuel passa, e em cada um deles, Samuel descobre uma nova faceta do amor. Fala sobre entrega, sobre amizade, sobre sacrifício e assim por diante. E esse livro eu não vou abordar o que é que cada um dos universos ensina, porque aí você talvez não queira mais ler. E eu recomendo realmente a leitura. É uma obra bem legal, é uma obra simples de ler, é uma obra muito rápida de ler. Não é muito complexa. O pessoal, inclusive a Heloísa, né, que escreveu esse livro, também tem um canal, tem um Instagram, né, em que ela publica vários vídeos falando de cristianismo e também muitas vezes relacionando com cultura nerd. Muito legal, recomendo. E bom, essa história ela vai no oposto do que a gente vê em muitas histórias românticas da atualidade, que tem uma visão muito deturpada do amor. O amor bíblico, ele é sacrificial. Ele é aquele que olha para o outro e muitas vezes coloca as necessidades do outro acima das suas, entende que precisa se sacrificar para realmente amar de forma genuína, assim como Cristo se sacrificou sem precisar, sem nós merecermos, em nosso lugar, para que a gente fosse apresentado santos e inculpáveis diante do Criador. E tem uma outra frase que eu vejo lá, mais lá pro fim do livro, em que o Samuel tá com uma das versões da Milena e ele tem a oportunidade de ter um momento ali com ela sexual, mas porque ele está em outro universo, ele não está com a sua Milena, ele está num processo de conquista dela, ele escolhe não viver isso, mesmo que na vida dele real ele já tivesse casado e vivendo sua sexualidade plenamente com a sua esposa. Mas ali ele está no outro contexto, em que ele tem algo a aprender, e aí lá dizia assim, ele a amava e porque a amava, saberia esperar. Olha só que coisa maravilhosa, né? É entender isso, que hoje em dia é quase impossível de você escutar. Que o amor, ele também é capaz de esperar as coisas. Esperar o tempo certo das coisas. O tempo que Deus preparou para cada uma das coisas. E esse livro, ele traz uma mensagem de que o amor verdadeiro, o amor de Deus, principalmente, que ele se traduz no amor de um homem e de uma mulher, assim como Cristo se coloca como o noivo.
e a igreja é a sua noiva. O amor verdadeiro, ele vence as amarras do pecado. O amor é capaz de suportar qualquer coisa. O amor envergonha o inimigo de Deus. E eu acho, assim, realmente uma reflexão muito bonita. Eu acho que esse livro é ótimo para ser lido entre casais. Para quem gosta também do nerdice, né? Quem tá cansado de livros cristãos que são só autoajuda ou são só livros teológicos, não que isso seja ruim, certo? Eu leio livros que falam sobre vida cristã, sobre rotina cristã, sobre teologia, mas às vezes a gente quer ler uma ficção e a ficção que não esteja carregada de imoralidades, de violências sem sentido, de explicitudes, de palavrões, de coisas que não agradam a um coração renovado por Cristo. Então, essa é uma oportunidade de você ler algo que realmente vai te abençoar e abençoar o seu namoro ou o seu casamento, o seu futuro relacionamento, se você ainda não tem. Então, recomendo essa leitura. Não vou dar nota, porque aqui é um vídeo diferente, não é um vídeo de análise, como a gente tem feito nos outros, de review, é profunda, mas de comentário e de trazer o que é que a gente consegue aprender com essa obra para você. E eu vou dar agora aqui um spoiler, certo? Esse é um spoiler grande, mas se você não se importar, você pode escutar, senão você passa aí uns 40 segundos, porque tem uma coisa que me marcou muito no livro, foi o final, em que o epílogo, depois de acabar tudo, que Samuel volta para Milena no seu próprio universo. Eles terminam se reencontrando, se reconciliando e eles descobrem logo em seguida uma gravidez. E isso é muito lindo porque nosso Deus é tão maravilhoso que nesse mesmo dia que eu li isso e eu terminei o livro, foi o dia que eu tinha acabado de descobrir que eu ia ser pai. O dia que eu descobri que a minha esposa estava grávida. Então acho que Deus preparou até esse detalhe nesse momento. Eu me emocionei lendo aquilo porque eu via que Deus estava mostrando que um relacionamento que está baseado na sua palavra, que está baseado e fundamentado na rocha que é Cristo, ele é um relacionamento que é duradouro e que vai produzir frutos para a glória de Deus. E eu posso dizer que o meu relacionamento, com todas as suas dificuldades e desafios que existem, a gente briga, a gente fica com raiva, a gente fica triste, mas a gente sempre busca viver o perdão, a reconciliação, a entrega um pelo outro, o sacrifício um pelo outro quando o outro está cansado, aquele que está melhor ajuda e vice-versa. E assim a gente consegue caminhar para uma vida frutífera, para viver ministério juntos, né? Para abençoar outras pessoas juntos e não só buscar também cuidar do nosso próprio ego. E assim eu posso celebrar que o Senhor me deu esse presente e que nos presenteia com uma família que eu espero que vá dar muita glória a ele. E assim também como os personagens desse livro, Samuel e a Milena, e os autores aí, Heloísa e Gerson, espero que possam continuar vivendo para Jesus. Então essa é a reflexão de hoje. Esse foi um Cristocultura diferente. Espero fazer outros vídeos assim mais curtos, que não tenham 40, 50 minutos, 1 hora, como a gente tem feito, e que a gente possa te abençoar falando um pouquinho de cultura pop. Esse foi o primeiro foi o primeiro vídeo sobre um livro, mas espero que a gente traga outros vídeos sobre livros, quadrinhos, além das séries e filmes que a gente já tem feito, e que você possa ser abençoado sempre por Deus. A gente fica por aqui. Se inscreva no canal, ativa aí o sininho de notificações aqui no YouTube para que você possa acompanhar mais vídeos. E da próxima vez, se Deus quiser, eu estarei com o Beni, mais um Cristocultura. Até mais.